Minha gente, a deputada estadual Mical Damasceno, daqui do meu estado do Maranhão, tem sido alvo de críticas na internet por conta de um pronunciamento dela na Assembleia Legislativa daqui do estado. Eita, falar desse assunto numa época que o feminismo está voando por aí, está crescendo por aí, é complicado. Vamos assistir. Veio uma ideia em meu coração que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com o homem, para mostrar à sociedade quem é o cabeça da família, é o homem. Então nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio de março. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Tem 3 pontos de discordância com esse pronunciamento e com essa iniciativa. Em primeiro lugar, eu acho que não é legal reunir só homem no local para provar que o homem deve ser o cabeça da família e que a mulher deve ser submissa. Eu acho que essa não é uma estratégia muito legal. Talvez não tenha sido uma boa iniciativa da deputada. Segundo lugar, gente, a fala dela parece que dá a impressão de que a submissão da mulher ao homem tem que ser, é uma imposição, ela fala de uma maneira assim impositiva. Talvez não foi muito prudente nas palavras, quando ela disse que nós temos que mostrar para a sociedade que o homem é o chefe, é o cabeça da família e que a mulher deve ser submissa. Terceiro lugar, gente, isso aqui é a minha discordância mais pontual. Eu acho que não é função do Estado dizer qual é o papel da mulher. Acho que não é função do Estado dizer qual é o papel do homem. Quem deve dizer e ensinar corretamente o papel da mulher e do homem é a igreja, não o Estado, e nem a igreja por meio do Estado. Essa é uma discordância bem mais pontual em relação ao que a deputada falou. No mais, eu estou de completo acordo com o conteúdo que ela expressa. Sim, sobre submissão da mulher, ela fala corretamente. Sobre a posição do homem, ela fala corretamente. E nisso eu parabenizo a deputada pela coragem de falar isso no meio de tantas feministas que esperneiam quando se fala em submissão da mulher. Eu quero tratar com você sobre esse assunto, minha gente. O que é a submissão da mulher na Bíblia? Eu já adianto a você que esse termo, essa palavra foi usada de maneira tão errada, foi ensinada de maneira tão errada, praticada de maneira tão errada, que hoje, quando alguém ouve falar de submissão da mulher, as pessoas já têm uma impressão completamente errada, tem ódio dessa palavra. Mas hoje eu quero te convidar para conhecer pela Bíblia qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, o que significa a mulher ser uma auxiliadora e o que significa a mulher ser submissa ao homem. Vamos começar lá pelo Gênesis. Quando Deus criou a mulher foi feita para que seja uma auxiliadora do homem. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Por isso far-lhe-ei uma auxiliadora ou adjutora, para que esteja como que diante dele. O erro começa bem daqui. Não da Bíblia, mas da interpretação que as pessoas fazem dessa palavra, auxiliadora. Quando você ouve a expressão que a mulher é auxiliadora do homem, o que vem à sua mente? Eu garanto que vem à sua mente a ideia de alguém que está em um cargo titular e que a auxiliadora seria alguém que ajudasse, auxiliasse quem está no cargo oficial. Fulano de tal é o coordenador de um departamento e o auxiliar daquele coordenador é alguém que está inferior a ele. Por exemplo, eu sou o professor oficial da classe de jovens da minha igreja e tenho uma auxiliadora, uma professora auxiliar. Normalmente é essa a ideia que as pessoas fazem. Gente, não tem nada a ver. A palavra usada no hebraico para designar auxiliadora passa a ideia de socorrista ou socorro. É isso mesmo. Quando Deus disse a Adão que far-lhe-ia uma mulher que fosse a sua auxiliadora, ele estava dizendo: eu vou te dar uma mulher para que seja a tua socorrista na hora do perigo. É isso que é auxiliadora na Bíblia, gente. Tanto é que a mesma palavra que chama Eva de auxiliadora é a mesma usada para Deus. Salmos 46, versículo 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra socorro aí, que é usada para Deus, é a mesma usada para Eva. Quer dizer então que Deus é um auxiliador no homem, no sentido de ser um adjunto do homem, de ser alguém que esteja inferior ao homem? Pois é, não é essa a ideia. A ideia que passa disso é que a mulher tem um poder especial dado por Deus de frear o homem na hora do perigo. Você sabe que o homem, pela sua própria constituição biológica, ele é mais corajoso, ele é mais valente, ele tem força, ele não aceita desaforo, ele parte para cima. E uma mulher sábia, pela Bíblia e pela definição de auxiliadora, é alguém que
que freia, que livra o homem desses perigos. Senão, ele morreria com maior facilidade. Outra coisa que esclarece muito o que estamos falando é que o próprio texto diz que a mulher foi feita uma auxiliadora para que estivesse diante do homem, não abaixo dele, não pisada por ele, não debaixo dos pés dele. É para estar diante do homem. Agora vamos para o Novo Testamento. Tem pelo menos 3 textos no Novo Testamento que falam do papel da mulher como auxiliadora. Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante, Colossenses 3, 18 e 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Todos falam da submissão à mulher. E aqui que está a palavra mais complicada. O que é submissão? Quando se fala em submissão da mulher na Bíblia, a primeira ideia que as pessoas têm é daquela mulher que faz tudo que o marido manda. A mulher é apenas para cumprir ordens. A mulher é aquela para fazer tudo que o gosto do marido exige. Meus irmãos, pela Bíblia, isso aqui não é submissão. Isso aqui é escravidão. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou te mostrar na Bíblia o que é submissão. A palavra que aparece no grego para submissão é hipotasso, que traz a ideia de alguém que respeita a função que o marido desempenha no lar. É isso que você ouviu. O que é submissão no Novo Testamento? É respeitar, reverenciar o marido pela sua função que ele exerce no lar. E qual é a função que o marido exerce no lar? A função de um líder. Sim, pode gostar os feministas ou não. O marido tem a função de liderança dentro do lar. E a mulher submissa não faz nada além do que respeitar a autoridade que ele exerce no lar. Esse respeito à posição que o marido exerce no lar não é uma obediência cega e muito menos medrosa. Uma mulher que é submissa ao marido jamais, em maneira nenhuma, vai fazer tudo aquilo que ele quer. Isso não é submissão, isso é obediência cega. E não é isso que diz a Bíblia. Se alguém falou que é isso, está mentindo. Outra coisa, a submissão não é de maneira nenhuma medrosa. Se a mulher submete-se ao marido com medo de sofrer represália, com medo de ser agredida, isso não é submissão bíblica. Isso é escravidão diabólica que muitos homens têm posto por aí que não é de Deus. E muitas mulheres aprenderam assim. Mas não é isso que Deus está ensinando aqui, gente. Não tem nada a ver. Daqui a pouco eu volto a falar sobre o papel de líder que o marido exerce no lar. Daqui a pouco. Mas eu quero comentar com vocês esse texto de Efésios 5:22. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido como ao Senhor. Ordem para mulheres, submissão. E a ordem para o marido: amai as vossas esposas em Cristo, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, o que nós temos visto ultimamente é que só existe cobrança para as mulheres serem submissas. Não existe cobrança para os homens exercerem o seu papel. Se fala muito no papel da mulher no lar, mas não se fala tanto do papel do homem no lar. Qual é o papel do homem no lar? Qual é a ordem de Deus para o homem? É amar a esposa. E não é amar de qualquer jeito, não. Paulo diz o seguinte: tem que amar como você ama o seu próprio corpo. E ele diz mais adiante: tem que amar igual Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Submissão da mulher ao homem não é difícil. Difícil é o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Difícil é o homem amar a mulher como ao seu próprio corpo. A ordem mais difícil não é para as mulheres, é para os homens. Você sabe o que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Chega para cá, deixa eu te dizer. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é a coisa mais difícil que o homem pode fazer. É se entregar por ela como Cristo fez. É morrer por ela se for preciso. Não se matar, não é isso. Se, por exemplo, você se encontrar numa situação em que um dos dois tem que morrer, você, marido, tem que morrer pela sua esposa. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é ordem. Isso aqui, essa ordem não ficou para a mulher. Deus não disse para a mulher morrer pelo marido, mas ela disse para o marido morrer pela mulher. Viu como o papel do homem é complicado para nós? Se de repente, Deus livre que isso aconteça, entrar um bandido na sua casa para querer mexer com a sua família, você, marido, tem que assumir a posição e ir para frente, defender a sua esposa e os seus filhos. Não é função da mulher te defender, macho. É função do marido defender ela. Isso tem que ficar muito bem claro. Perceba que em nenhum momento a Bíblia manda as mulheres amarem seus maridos. Não manda.
A mulher é somente orientada a se submeter, mas não é orientada a amar. E por que Deus não manda as mulheres amarem os seus maridos? Porque se o marido ama a sua esposa, logicamente que ela se sentirá motivada a amá-lo. O amor é recíproco. E outra coisa, por que existe ordem para ela ser submissa e ordem para o homem amá-la? Porque uma mulher que se sente amada pelo seu marido não terá dificuldades nenhuma em se submeter e respeitar a posição que ele exerce no lar. Ou seja, o amor do marido motiva essa submissão da esposa. Essa é uma submissão voluntária e confiante. Eu quero dizer com isso, gente, que submissão da mulher no lar não é uma coisa que o marido tem que exigir. Não é. O marido não pode exigir submissão. Basta que ele cumpra o seu papel, que automaticamente a mulher vai ser submissa. Se ele amar essa mulher, se ele cuidar dessa mulher, como diz a Bíblia, como cuida do seu próprio corpo, aí dessa maneira não terá necessidade dele ficar cobrando submissão. Lembrando que sempre submissão é respeito à autoridade do marido, não obediência cega. Esse texto interessante aqui, ainda no livro de Efésios 5, versículo 28, Paulo disse assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Gente, o que isso quer dizer? Uma mulher que se sente amada não terá medo de se submeter ao seu marido, porque sabe que o seu marido não lhe fará mal nenhum. É a pergunta retórica de Paulo: quem é que faz mal ao seu próprio corpo? Quem é o maluco que chega e pega um facão e corta o seu próprio membro? Quem é um maluco que pega, só se for um maluco mesmo, só se ele for maluco, porque se ele se amar, se ele amar o seu próprio corpo, ele não lhe fará mal nenhum. Essa é a ideia que Paulo fala. O marido que ama a sua esposa em Cristo não lhe fará mal. O marido que ama a sua esposa em Cristo não ficará lhe humilhando. O marido que ama a sua esposa em Cristo não vai exigir dela coisas que ela não deve fazer. E as mulheres antigas pensavam que era isso, inclusive mulheres cristãs. Tudo que o meu marido me pedir para fazer, eu tenho que fazer. Não é assim, gente. A posição do marido, de acordo com a Bíblia, não é de um general dentro de casa. É de um esposo amoroso, que ama, que cumpre a sua função e que merece respeito. É essa a questão na Bíblia. Mas a maioria das pessoas entendiam assim, que a posição do marido é como se fosse um general dentro de casa. Mandou, tá mandado. Falou, tá falado. E não tem consenso. Não é isso. Então, essa submissão da mulher ao homem, dito em outras palavras, nada mais é que uma concessão de poderes para que o marido desempenhe o seu papel corretamente. Ou seja, minha gente, as mulheres têm o poder de conceder ao homem todas as condições para que ele exerça a sua liderança, o seu papel dentro de casa. Agora chegou a parte final desse vídeo que eu quero tratar do papel do homem como líder, como direito que ele tem de exercer liderança. As feministas dizem por aí que homens e mulheres são iguais em tudo. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Como ser humano, deixa eu falar biblicamente, homens e mulheres diante de Deus são iguais em valor. Nenhum é maior do que o outro. São criaturas, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. É o que diz a Bíblia. Tem gente que acha que só Adão que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não, a Bíblia diz: mulher e homem, Deus os fez à sua imagem e semelhança. Imagens iguais, valores iguais, direitos iguais. Mulheres têm iguais direitos do que os homens. Ponto final. Agora, igualdade de funções? Não. Bem aqui a gente para e a gente tem um para acertar com o feminismo. Porque direitos iguais sim, mas igualdade de funções? Jamais. Jamais. As mulheres foram criadas com funções diferentes do ponto de vista biológico e do ponto de vista social, principalmente em relação à família. Qual é a função da mulher no ato da criação? Gente, a mulher tem uma função de amamentar. O homem não tem como desenvolver essa função. Ora, se existe uma função biológica, não existe também uma função social dentro da família? É claro que existe. É função da mulher amamentar, não é do homem, até porque ele não foi criado com essa característica, com essa habilidade natural. Da mesma forma, é função do homem exercer a liderança na sua casa. Ele é o protetor da família. Sim, não é a mulher que tem que proteger a família. Se entrar uma pessoa na sua casa para querer fazer alguma coisa contra os seus filhos, contra a sua família, contra a sua esposa, quem é que deve defender? É do marido a função para defender os seus filhos, para defender a sua esposa. Não é a função da esposa fazer isso. É bem aí que eu quero chegar. Existem funções diferentes. O marido, pela sua própria característica biológica, tem mais força.
ele tem que proteger a sua esposa, ele tem que defender os seus filhos. Não é o papel da esposa. Experimenta então, você acha correto deixar um macho em casa e a mulher sair para trabalhar e sustentar esse macho dentro de casa sem trabalhar? Uma mulher que respeita o seu marido, ela tem um poder muito grande de ensinar os filhos a respeitar o pai. Isso aqui é importante. Já uma mulher que se coloca no lugar do seu marido, meu irmão, aí nós temos um problema muito grande. Porque essa mulher com o tempo vai cansar, essa mulher com o tempo vai desenvolver problemas, traumas, vai ficar super atarefada, porque não é função dela ficar no lugar do marido. E nós temos visto, gente, isso aqui não é loucura da minha cabeça. Mulheres que exercem função de pai e mãe dentro de casa, elas carregam um peso muito grande, que não era para elas carregarem, mas dadas as condições da sociedade, maridos sem vergonhas que saem de casa e que abandonam suas esposas com os filhos, aí deixa as mulheres sozinhas nessa condição. Mas essa mulher ela vai lutar, mas vai se cansar. Uma hora ela vai se sentir cansada, é um peso muito pesado para ela, porque ela não foi feita com essa função. Isso tem que ser dito. E aí, o que você achou desse conteúdo? Escreva nos comentários o que você achou sobre essa questão de submissão à mulher. A partir de hoje você vai entender que mulher submissa não é mulher humilhada, não é mulher maltratada, não é mulher feita de burro, não é. A mulher submissa é uma mulher amada em que o marido, se preciso for, morre para deixar ela viva. Essa é a parada. Isso é o que diz a Bíblia. Se você acredita assim, compartilhe, bem-vindo ao clube e vamos disseminar essa palavra.